A Nath Lavinsky, ela faz parte do meu grupo de mentoria, ela ajuda empreendedoras, ajuda na experiência, sucesso do cliente também, uma pessoa do coração enorme, ela é mãe, empreendedora. Eu espero que vocês possam aprender muito com ela, tirar muito valor. Ela vai falar sobre como fazer múltiplos 5 dígitos, falando direto do campo de batalha, de quem fez. Múltiplos 5 dígitos significa mais de 10 mil reais de faturamento. Então isso é legal. Se tem alguém aqui que está nesse momento, eu gosto de trazer pessoas em diferentes momentos, para que vocês possam ter acesso. E, Nath, se você está aí, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigada, Romani, mais uma vez pelo convite. Quando a Maju falou assim, Nath, você é a primeira, eu falei, olha a responsabilidade, né? De abrir aqui esse hall de palestrantes. Obrigada pela confiança, obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia! Estou muito feliz desse compromisso que vocês assumiram com vocês, com os resultados de vocês, com os resultados dos seus clientes. E olha que coisa importante, gente, 11h11 é meu número. Olha o horário que eu estou entrando aqui com vocês. Enquanto está carregando, vamos fazer um combinado? Todas as vezes que durante o congresso vocês tiverem um insight, vocês vão escrever no chat, já valeu. Já valeu esse tempo que eu estou dedicando aqui, já valeu esse momento que eu estou vivendo. E aí depois, né, aprofundem lá dentro do grupo do WhatsApp todas as vezes que o Romani trouxer essa oportunidade do grupo aberto. Fechado? Combinado? Tô vendo as mensagens aqui no chat, muito feliz. E aqui me conhece do evento que o Romani faz de final de ano, que assistiu minha palestra. Coloca aqui no chat, só para eu sentir aqui um pouquinho vocês. Já tem alguns aqui, né? Oi, Paulinha. Paulinha também vai palestrar hoje, Márcio. Então, vamos lá. Vamos falar de múltiplos 5 dígitos com o workshop. Primeiro, né, o que são 5 dígitos? São 10 mil reais. E eu não sei para vocês, mas quando eu estava na CLT, esse número era muito distante para mim. Para ganhar esse salário aqui, quando eu estava lá na CLT, nos meus 12 anos de carreira na CLT, era muito distante, assim. Eu tinha que ralar muito, crescer muito profissionalmente para chegar nesse número. E eu vou trazer para vocês o quanto, quando a gente empreende, porque sim, independente de terapeutas, independente da área que nós estamos, somos todos empreendedores. Se você não sabia, agora você sabe, porque esse local de ofertar, de entregar ali um resultado para uma outra pessoa, isso é empreender, não importa o seu tamanho, não importa se você é sozinho, não importa se você tem 3 mil pessoas na tua empresa, você é um empreendedor. Então, para entender esse lugar, né? Bom, rapidamente aqui um pouquinho, né, desse cenário de quem eu sou. Tem um monte aqui, né, de informação, de graduação, de tempo de experiência, mas quando eu fiz transição de carreira, eu estava saindo de um quase segundo burnout, que eu fui descobrir isso há muito tempo depois. E eu falei, cansei de fazer isso que eu faço aqui. Eu era da área de treinamento e desenvolvimento, da área comercial, e eu falei, quero sair desse lugar, não faz mais sentido para mim. Esse negócio de ficar batendo ponto e não ser remunerada aquilo que eu entrego, eu ter que pedir, por favor, eu quero tirar uma folga hoje para ir no casamento da minha irmã. Eu tinha cansado daquilo e falei, vou empreender. Sou muito boa no que eu faço, estudo muito, dou muito resultado aqui. Então, obviamente, vai ser tranquilo fazer minha transição de carreira. E aí eu conheci o meu primeiro grande erro, que era achar que ser muito boa no que eu fazia era suficiente para ter resultados. E não era. Não era suficiente. Ser muito boa no que eu fazia não era suficiente. Porque, como eu falei, somos empreendedores e nós precisamos ter estratégias. Nós precisamos conhecer de vendas, de marketing. Porque se nós formos incríveis e a gente não conseguir colocar ninguém sentado na nossa frente, a gente não transforma a vida de ninguém, concorda? A pessoa tem que sentar na nossa frente, ela tem que querer nos ouvir, ela tem que querer ser atendida, ela tem que querer que a gente transforme ali a vida dela, dê o primeiro sim para sentar ali na frente, né? E aí, nesse período, eu caí no digital. Isso foi 2019. Estudei muito, gente, de tudo que era coisa, de tudo que era jeito, e era lançamento, e era meteórico, e era o duérico, e era, assim, milhões de coisas eu estudei, só que eu não tinha constância, eu não tinha congruência, eu ia pegando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, e mesclando e fazendo uma grande salada de frutas, e eu não conseguia ter o resultado que eu queria.
Porque eu não tinha constância. Eu aplicava muita coisa, mas muita coisa meio embolada. Eu não fiz o que hoje eu faço, né? Até o Romani trouxe aqui, que é seguir as orientações, seguir um passo a passo. Então não dá, mas como eu vinha muita coisa ao mesmo tempo, e eu queria e precisava fazer logo transição de carreira, que precisava fazer, na verdade, logo essa entrada financeira ali, porque eu fiz transição de carreira achando que ia dar muito certo, e não deu, né? Então, eu precisava que esse dinheiro entrar rápido, então eu comecei a estudar um monte de coisa e não foi o ideal ali, né? Então, nesse processo é compreender que quando a gente estiver definindo uma estratégia, siga ela. Cuidado com muitas misturas, porque isso vai trazer dificuldade para você executar. E aí eu já digo aqui, tá? Se vocês juntarem a primeira parte do que o Romani falou com o que falou aqui, não tem como vocês não terem resultado ainda esse mês, tá? Que eu gosto assim, ó, de coisa prática que a gente vai lá, aplica e já tem resultado. Quem aqui, coloca aqui no chat, já pensou assim, nossa, eu sou muito boa e ó, agenda cheia, vai ser super simples, vai ser super tranquilo, para eu ter um monte de cliente aqui. Quem já passou por isso? Quem já vivenciou? Umas mãozinhas levantadas aqui, né? Oi, Renato. Ó, Di também. Oi, Di, bom te ver. Lúcia. Muito bem. Acontece, né? Mas tudo bem, a gente está aqui agora para ajustar esse processo. E aí, beleza, estudei um monte de coisa, mas na hora de colocar na prática, eu tinha um grande desafio que era passar autoridade. Porque o que é autoridade? De pessoa olhar para a gente e falar, essa pessoa domina do que ela fala, ela tem conhecimento e ela pode me ajudar. Só que lá atrás, eu não conseguia me colocar muito nesse lugar, por N crenças, por N preocupações, por N receios, várias coisas que eu tinha sobre crenças, sobre vendas e dinheiro, que eu fui aos poucos tirando as camadas e compreendendo, mas no fundo eu não tinha muita certeza daquilo que eu entregava. Essa que é a grande realidade. Quando a gente tem muitas dúvidas na hora de vender, às vezes é porque assim, a gente sabe que é muito bom, eu sei que o que eu entrego é muito bom, mas eu não consigo vender, então você ainda tem dúvidas. Senão, fluiria de uma forma muito mais tranquila. E eu fiquei pensando, tá, como é que eu gero autoridade para pessoas que mal me conhecem, que não compreendem muito bem aquilo que eu faço, de uma forma que eu consiga gerar resultado e que elas queiram ficar comigo, que elas decidam pagar por mim. Porque também lá no começo, para mim era muito difícil cobrar caro. A primeira vez que me falaram, né? Você tem que cobrar caro pela sua hora. E aí, quando eu fui cobrar R$ 150 a minha hora, gente, para mim aquilo era muito caro, porque o cálculo que eu tinha na minha cabeça era o cálculo da CLT. O Juan trouxe aqui exemplo, por exemplo, da hora do professor universitário, né? R$ 40. Eu ficava assim, gente, que loucura! Como é que eu vou cobrar R$ 150 a minha hora? Que coisa de doido! Mas é porque na CLT nós vendemos tempo. E quando a gente vende um serviço, um produto, a gente vende resultado. Resultado. E por isso que o ticket já é diferente. E por isso que, sim, o valor ele é outro. Porque você não está vendendo só hora trabalhada, que na verdade devia ser muito mais cara, né? Se for parar para pensar. Você está vendendo transformação. E transformação tem tem valor. E aí, olhando para tudo isso, falei, como é que eu faço as pessoas verem que eu sou incrível? Aí eu cometi o segundo grande erro. Achar que o meu negócio era sobre mim. Nosso negócio não é sobre a gente. Não é sobre o que a gente faz, não é sobre o que a gente executa, não é sobre o que a gente acredita. Nosso negócio é sobre as pessoas que nós queremos atender. E aí, quando o Romani coloca lá no quem, por exemplo, é justamente isso. É quem você quer impactar. Nath, todo mundo que respira, que tem um cérebro, eu consigo atender. Beleza. Mas sabe qual é o problema de quando a gente fala para todo mundo? A gente não fala para ninguém. Então, quando a gente direciona a nossa comunicação, a pessoa olha para a gente e nos vê como autoridade. E tudo bem se você ainda não tiver certeza absoluta disso, mas vá trabalhando, buscando encontrar esse caminho. Hoje eu acabo falando muito para mulheres, para empresárias, empreendedoras, mas eu tenho clientes homens. Isso não, uma coisa não zera a outra, né? Então, primeiro ponto, teus negócios não é sobre você. Então, eu não estou me sentindo muito bem para fazer isso hoje. Você quer ou não quer transformar vidas? Porque se você trabalhasse para outra pessoa, eu não podia, quando eu estava na CLT, falar, chefe, estou tão desmotivada hoje, com uma preguiça de sair debaixo do cobertor. Semana passada estava bem frio aqui em São Paulo, né? Chegou a fazer 6 graus. Na época da CLT, eu não podia mandar uma mensagem para o meu chefe e falar, tá frio, vou ficar aqui na coberta, depois a gente se fala. Mas às vezes a gente faz isso pelo nosso negócio.
Precisamos ser congruentes. Então, eu entendi que meu negócio não era sobre mim, que não era sobre o que eu gostava. E aí, juntando essas coisas, o que eu compreendi? Pessoas querem ganhar tempo e ter resultados rápidos. É sobre isso. É sobre ter resultado no espaço de tempo mais curto, é sobre sentir que não está perdendo tempo, ela precisa ver que tem valor aquilo. Então, você consegue dar isso a elas com uma entrega mais próxima. Quando eu compreendo tudo isso, só para vocês visualizarem, tá? Imagina esse funil aqui. Às vezes, a gente está querendo vender para a pessoa aquilo que vai transformar a vida dela inteira. Quem aqui já pensou isso? Mas, Nath, se eu entregar só isso aqui, ó, ai, eu não tenho, eu não vou conseguir transformar tudo da vida dela. Ainda vão ficar várias coisas. Isso não vai resolver tudo. Isso não vai solucionar. Qual que é o problema quando a gente tenta solucionar todos os problemas da pessoa? Você não soluciona nenhum problema. Porque existe esse local do nível de consciência, tá vendo? Então, existem pessoas, para ela comprar algo muito específico, ela tem que estar aqui, ó, com o nível de consciência verdadeiro do problema. É uma fatia muito pequena das pessoas com quem a gente fala, com quem a gente conversa. Então, a gente precisa falar de microsituações. E sendo a pessoa que desde sempre olhou para essa parte de desenvolvimento pessoal a partir da minha transição de carreira, são 5 anos aqui, o que normalmente eu fazia? Falava de uma forma que ninguém entendia, no fundo, o que eu queria. O que eu queria vender, o que eu queria transformar. Então, a gente fala sobre ser uma pessoa com uma vida mais integrativa, ser uma pessoa que gera, que tenha uma vida mais consciente, que cuide da criança interior, que ressignifique traumas. Gente, ninguém quer isso. No fundo, ninguém quer isso. Isso é o como. Enquanto você tentar vender o como, as pessoas não vão querer comprar de você. Agora, vamos lá. Por que eu vou querer ter um olhar mais integrativo da minha vida, cuidar da minha criança interior, cuidar dos meus traumas? Para solucionar o quê? Eu preciso entregar para ela um como mais específico, um como mais claro. Se eu falo muito no micro, enquanto meu olhar, imagino que muitos aqui têm esse viés do terapeuta, mas é que isso aqui vale para qualquer coisa no negócio, tá? A gente não consegue alcançar. Se eu falar que eu vou vender para as pessoas método, processo, planejamento estratégico, a pessoa vai olhar para minha cara e falar: eu não quero nada disso, quero vender mais. Eu quero ter um negócio que às vezes não dependa de mim. Eu quero ter cliente batendo na minha porta sem não me preocupar. Eu quero ter indicações constantes. Entende? Então, não vendam método. Vendam respostas de problemas. Então, quanto mais específico eu sou, mais eu preciso achar aquela pessoa que já caminhou muito na jornada para querer comprar de mim. Então, a gente vende algo um pouquinho mais amplo. E aí, para trazer esse ponto aqui, né, que é algo que faça as pessoas ganharem tempo e ter um resultado rápido como entrega próxima, eu entendi que existe um formato que são os workshops. Eu venho de treinamento e desenvolvimento, como eu falei, e eu pensei, putz, workshop é muito interessante para que as pessoas tenham um resultado rápido, a gente acelera esse nível de consciência e ela me veja como autoridade, porque as pessoas querem saber quem somos nós na fila do pão. E ela só vai valorizar que nós temos autoridade quando a gente soluciona o problema dela. Então, a gente precisa vender o que ela precisa. Ó, a Fátima já colocou aqui, ó, já valeu. Muito bom. Então, o que é um workshop, gente? Muita gente usa esse nome errado, tá? Então, a gente vai entender aqui o que é um workshop de verdade. Primeiro, ele tem início, meio e fim, certo? Ele tem um tempo de acontecer, ele não é aberto. Segundo ponto, ele tende a ter de 2 horas a 4 horas em grupo e pode acontecer no online ou offline. Então, eu posso fazer uma entrega presencial ali para as pessoas ou posso abrir aqui como nós estamos. É como se essa palestra aqui fosse, inclusive, não vai se chegar a ser um micro workshop aqui, é uma palestra assim, porque a gente não vai entrar em exercícios muito profundos, apesar que quem pegar aqui o esquema, leva isso aqui para exercício, né? Mas tem um período para acontecer. Qual que é o grande ponto que o mercado erra? Nos pontos 3 e 4 aqui, tá? A Luzia já colocou, super valeu. Ó, ponto 3. Tem que ter um foco e uma solução pontual. Então, de todas as dores da minha persona, desse público que eu quero atingir, desse público que eu quero atender, eu tenho que escolher um. Meu Deus, Nath, só um? Sim.
Só um, aquele que você entende que é mais latente, aquele que você entende que é mais, toca mais. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. Uma grande dificuldade é pensar como é que eu educo essa pessoa, né, essa mini pessoinha aqui, sem brigar, sem repetir padrões, né, que eu tinha, tendo paciência, respirando fundo para entregar o melhor que eu posso ser. Então, é uma solução pontual. Porque se eu for falar de como fazer a melhor maternidade do mundo, é muita coisa. Então, uma dor pontual. Como lidar com as birras? Como fazer quando a criança recorrentemente tem um comportamento e eu não consigo solucionar e eu não sei mais o que fazer? Entendam? Problemas pontuais. Quarto ponto, precisa ser mão na massa, prático, com exercício. E aqui não estou falando de exercício de escrever, mas, por exemplo, quando o Romani vem, faz ali aquele momento de visualização, isso é um exercício. Ele tem que ser mão na massa. Ele tem que gerar, ao final dessa entrega, já um resultado imediato. Ele entrega uma micro vitória com significado. E por que ela vai ter significado? Porque você vendeu uma oferta ali de uma dor que toca essa pessoa, de uma dor que impacta ele. Eu não sei no que cada um de vocês atua, mas eu ouso dizer que todos vocês conseguem construir um desse. Ou pelo menos, putz, Nath, eu tenho, sei lá, um produto físico. Talvez o workshop seja o meu? Talvez sim, eu acredito que sim. Mas, por exemplo, pode ser um evento ali um pouco mais aberto. Vou dar um exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, ótimo, né? Um exemplo bem aleatório aqui. Tem uma colega, ela come no restaurante que ela gosta, e eles estavam fazendo uma oficina, né, um workshop ali de como preparar massas em casa. Gente, é um restaurante. O que isso tem a ver? Tudo. Porque eles vendiam massa lá, era um evento, as pessoas conhecem o espaço, eles tinham vinhos para vender ali. Aquilo eles divulgam, conhecem o restaurante. Estou falando de um restaurante aqui, hein? Então, o workshop, ele tem essas características. E aí, nessa época, eu ficava assim, mas, gente, eu tenho um perfil tão pequeno. Era menor ainda, hoje eu tenho quase 1.500 pessoas. Gente, meu perfil é muito pequeno. É muito pequeno. Na época, eu tinha, sei lá, 300 pessoas, 400, 500 pessoas, né? E ainda assim, era um perfil de pessoal que estava virando profissional. E aí eu mudei entre ou online ou offline, foi para um E. Porque no começo, eu ainda não tinha muito posicionamento no offline. Então, essa estratégia eu já tenho usado já há algum tempo, melhorando, aprimorando, desenvolvendo cada vez mais. Mas no primeiro momento eu falei, eu conheço pessoas. E eu preciso colocar elas em algum lugar. Então, eu olhei para os dois, porque às vezes vocês podem estar pensando assim, poxa, eu quero me posicionar no online, mas ainda eu não faço muita produção de conteúdo e tudo mais. Não tem problema. Se você pegar agora o teu celular, eu tenho certeza que tem muitas pessoas no teu WhatsApp, que possivelmente são as pessoas que podem se tornar os seus primeiros clientes. Meus primeiros clientes eram pessoas que eu conhecia, porque elas já me conheciam de algum lugar, então eu já tinha alguma autoridade para elas em relação a isso. Então, olhem para o círculo de vocês. Inclusive, você pode vender no off para entregar no online. Super possível. Tem pessoas, por exemplo, que eu divulguei o congresso, que elas me conhecem do offline para estar aqui no online. Tá tudo bem. Então, não separe. Não é um ou, é um e. Traga os dois. A gente precisa de pessoas que estão conectadas com aquilo. E aí, gente, de todas as técnicas do mundo, eu usei essa aqui, ó. O bom e infalível boca a boca. Alguém já ouviu falar dessa estratégia, assim, super inovadora? Gente, o boca a boca nada mais é do que virar e falar para as pessoas. Contar para elas o que vai acontecer. É olhar que eu tenho uma transformação, lembrar de alguém e falar, fulano, lembrei de você. Lembro que você comentou que você precisava, que você estava com uma dificuldade, eu vou fazer um workshop exatamente sobre esse tema. É não ter medo de falar com as pessoas, é não ter medo de posicionar. Então, compreendi que meu negócio não era sobre mim, compreendi que para ter autoridade eu precisava olhar para o outro e não só para mim. Entendi que eu precisava conectar o online e o offline para eu ter um maior posicionamento, né, ali no início. E, através disso, o workshop para entregar resultados rápidos para aquelas pessoas. E fui ali no boca a boca. E aí, como que a gente faz isso de forma prática? Só para vocês compreenderem, então, né? Primeiro passo, descubra uma dor prática e latente, né? Para isso, ouça atentamente. O que as pessoas ao teu redor estão buscando?
O que as pessoas ao teu redor estão procurando? O que elas falam? Do que elas se queixam? Eu faço parte de alguns grupos de network, inclusive vou trazer um exemplo prático aqui para vocês desse grupo, que eu fui num evento e eu comecei a escutar o que as pessoas estavam falando de dor, de problema, de dificuldade, e eu fui, anotando, escrevendo que palavras que as pessoas estão usando, que palavras que as pessoas estão dizendo. Não é a palavra que eu acho bonita, é o que elas estão dizendo, o que elas estão buscando, o que elas estão querendo, é sempre sobre o outro. Depois, desenhei, então, a oferta a partir disso. E aí, qual que é a recomendação? Fazer um workshop pago. Por quê? A gente chama a estratégia de abrir carteira. A pessoa já abriu carteira para você uma primeira vez, ela já deu valor para aquilo. É uma forma de você validar a oferta e é uma forma da pessoa já estar mais predisposta a seguir com você em outros serviços. Mas não vale só divulgar. Vou montar um cardzinho aqui, colocar no Instagram e esperarem me chamar. Não, é falar com as pessoas, entrar em contato, é mandar para elas falando que você lembrou delas. É divulgar com um link de inscrição. Senão, você vai ficar no passivo e você não vende como precisa. Depois, entregar um conteúdo que solucione aquela dor, sim, que dê, mas lembra que a gente escolheu uma dor latente? A pessoa precisa de mais. Sempre precisa. A gente está falando de pessoas. A gente sempre vai estar num próximo nível, precisando de novas coisas. Então, o workshop, ele é a estratégia de, vou voltar até aqui, acelerar isso aqui. Eu coloco a pessoa que não tem muita consciência do problema, mas tem uma dor hoje que ela é consciente, e acelero ela lá para o final desse funil, para ela ter mais clareza daquilo que ela precisa, para ela ter mais clareza de que ela precisa de mim. Muito bem, aí deixa eu mostrar aqui algumas vezes que eu fiz isso. Quem me segue, talvez, nas redes sociais já tenha visto. Eu criei o workshop Posicione-se, e, gente, isso aqui foi em vários momentos da vida aqui do negócio, tá? Em vários momentos, inclusive, eu estava testando alguns nichos e testando ofertas. Gente, o workshop é maravilhoso para testar a oferta das pessoas. Então, eu fiz o Posicione-se, que era uma masterclass, nesse caso, que era para fazer a pessoa vender sem medo de ofertar, cobrar um preço justo e parar de deixar dinheiro na mesa. Porque meu público falava o quê? Nath, as pessoas querem, mas eu não vendo, eu tenho receio, eu não consigo me posicionar, eu cobro baixo. Aí teve vendas descomplicadas. Vou trazer para cá, porque o contratação assertiva é o exemplo que eu vou trazer para vocês. O vendas descomplicadas, ele tinha esse intuito aqui, ó. Venda mais e com previsibilidade, que era uma dor que a minha persona tinha, com estratégias que funcionam, conquistando clientes fiéis, porque ela falava, o cliente vem, vai embora, eu não consigo manter ele, mesmo que não tenha resultados hoje. Então, ainda tem uma quebra de objeção aqui no final. Mesmo que você não tenha resultado, você consegue transformar isso em realidade. E eu faço parte de um grupo de empresárias, são 200 pessoas hoje lá dentro, e eu percebi que uma dor frequente que elas tinham era de contratação. E aí, coloquei aqui, né? Tem as ferramentas certas para identificar, antes da contratação, o profissional ideal para a sua equipe. Por que que elas falavam? A pessoa entra e depois eu percebo que não era a pessoa ideal. Não era a pessoa certa. Isso aqui, gente, eu usei palavras que elas falaram. É muito mais fácil. Ela falou, eu preciso entender que estou contratando a pessoa certa. Eu escrevo exatamente como ela falou. A Adeline já colocou, já valeu. Muito bom. Estão entendendo que não tem segredo se eu escuto? Não tem segredo se eu escuto as pessoas. O que as pessoas hoje te falam? Já vai anotando aí o que está surgindo na tua cabeça, tá? E aí, deixa eu mostrar. Isso aqui foi um grupo, eu vou explicar o que resultou isso aqui, tá? São 5 pessoas aqui, mas tinha uma sexta que infelizmente teve uma situação pessoal que ela precisou sair mais cedo e não conseguiu tirar a foto, tá? Mas vamos lá. Eu vendi um workshop de R$250 que teve 10 alunos. Foi uma oferta feita nesse grupo, que é um grupo, gente, com muitas pessoas, nem todo mundo vê as informações. Entrei em contato com as pessoas no individual, falei com aquela que eu sabia que tinha sentido, nem todas estavam nesse momento de contratação. Então, mas só aqui foi R$2.500. Era um workshop de 3 horas, R$250. Já validei que existia uma dor nesse sentido, certo? Deu R$2.500.
Para quem estava lá, eu fiz uma oferta de uma entrega um pouquinho mais continuada para entrar em alguns pontos que eu sabia que eram dores delas, mas que estavam mais no fundo do funil. Mas durante a fala, durante o workshop, eu fui mostrando para elas que tinham outras coisas, que tinham outras questões que impactavam ali. Então, em 3 horas, eu ganhei autoridade, mostrei que eu as conhecia, gerei resultado e, no final, fiz uma oferta continuada. Das 10, 6 fecharam, 60% de conversão, que é altíssima conversão, tá? A nível de mercado. Aqui foram R$9.000. Ó, já temos de mais um, já valeu aqui. R$9.000. Então, só nisso aqui eu já bati quase 5 dígitos, concorda? Mas não acabou aqui. É isso? É. Ao total, né? Se for pensar só na oferta continuada, tá? Mas esse workshop me deu R$11.500. 5 dígitos batidos. Legal. Gente, ó, eu peguei tickets baixos aqui, tá? Isso aqui eu já fiz com estratégias vendendo tickets a R$3.000, R$4.000 no final e mesma coisa, tá? Mas eu quis trazer tickets baixos para todo mundo entender que dá, certo? Beleza. E aí, o que eu fiz durante esse processo? Gerei desejo antes da entrega do treinamento, fui divulgando, mostrando o material, mostrando o espaço que ia acontecer. Nesse caso era presencial, mas isso aqui eu já usei no online também. Divulguei depoimentos depois no pós-evento, postei foto das alunas, falei das dores que a gente cuidou lá dentro, tanto no on quanto no off, com pessoas que eu ia conversando. Estive presente, continuei ouvindo as necessidades das pessoas. O que aconteceu? Fiz a oferta de uma segunda turma, sem workshop, tá? Porque o primeiro workshop já tinha me dado esse resultado. Usei tudo aquilo que eu tive no primeiro workshop, fiz a oferta da segunda turma. Por quê? Gerou lista de espera. Mas, Nath, você fez workshop com 10, vendeu para 6, e você teve 8 novos alunos? Sim. Então, tiveram algumas pessoas que não puderam participar do primeiro, que vieram para o segundo, e outras pessoas que ouviram falar do que eu tinha feito e falou, também quero. Subi a oferta da segunda turma, de 1.500 foi para 2. Ou seja, aumentei o ticket, aumentei o número de alunos. Total, R$16.000. Mais 5 dígitos batidos aqui. E essa segunda turma já gerou uma lista de espera de 5. Eu vou fazer a entrega dessa segunda turma agora, semana que vem. Eu já tenho uma lista de espera de mais 5 pessoas. Além disso, havia algumas pessoas que falaram assim, Nath, eu gostei da oferta, mas eu acho que eu tenho uma questão pessoal. Dá para fazer um treinamento personalizado para mim? Dá. R$4.000. Tá fechado. Tudo isso aqui, gente, é o que eu tô falando, já está fechado, tá? Sem contar outras propostas que eu já emiti a partir deste evento. Vamos fazer um cálculo? Somando tudo isso em um workshop, que eu coloquei 6 pessoas, cobrando R$250. 10 pessoas, perdão, que eu cobrei R$250, gerou R$31.500. Um evento. Vocês estão entendendo? Agora, imagina que a cada 45 dias, ou a cada mês, eu crio um novo workshop. Eu vou criar, de repente, na igreja que eu frequento, no local que eu frequento, vou divulgar, de repente, nas redes sociais também, que você pode fazer esse movimento também, de ter workshops para temáticas para grupos diferentes. E aí, no final, o que você faz? Vende teu acompanhamento, vende algum tipo de acompanhamento em grupo. Quem está no grupo, às vezes fala, eu não quero ir para o grupo, dá para fazer no individual? Dá. Quanto que eu investi aqui, gente? R$0. Só meu tempo e troca com as pessoas para chegar nesse resultado. E tudo isso, gente, todo esse processo é para dizer que vender é sobre impactar mais pessoas. Um movimento que eu fiz, vamos até fazer a soma de pessoas aqui, né? Vamos voltar para cá. 10 alunos mais 6, 16. Mais 8, 24. Com mais uma pessoa aqui, 25. Mais 5 na lista de espera. Mais de R$30.000 com pouquíssimas pessoas. Esse aqui foi um exemplo de uma turma super pequena. E esses tickets só foram esses, inclusive, porque dentro desse grupo que eu comentei, eu preciso fazer ofertas especiais exclusivas para eles. Mas se eu tivesse ampliado isso para ter mais e mais pessoas lá dentro, era muito maior, era muito, ainda mais resultado. Um negócio próspero é um negócio que transforma. Se eu não está entrando na minha conta dinheiro, é porque eu não estou transformando outras pessoas. É sobre se permitir também receber, é sobre se permitir também transformar, porque a sua vida também precisa ser transformada. Senão a gente inverte aqui os processos, né? Eu vou só me doar, mas eu não vou deixar nem nada entrar, nada me nutrir.
E se você está bem também, falando financeiramente mesmo, você consegue entregar mais para a tua família. Você consegue, inclusive, se quiser, abrir alguns horários de atendimento para fazer trocas, por exemplo, sem cobrar. A gente só faz isso, até ONG, gente, precisa de investimento financeiro. Então, vender, quanto mais você vende, significa que mais pessoas você impactou. Eu sempre falo para as minhas mentoradas que não vender é um grande egoísmo, porque você tem a solução do problema de alguém e você está decidindo não colocar isso no mundo. Então, o workshop é só uma forma de fazer as pessoas terem uma entrega pontual, entender que isso é só a ponta do iceberg, que elas precisam de mais coisas, dar esse espaço para que ela compreenda quem você é, o que você faz, como você pode transformar a vida dela, e lá embaixo, simplesmente, você transformar mais e mais pessoas. E aí, olha que mais legal, eu não preciso me preocupar com uma super entrega. É uma entrega pontual, uma entrega simples, uma entrega num detalhe. Hoje, fica um desafio, né? Inclusive, qual que é o workshop que você já pode começar a anunciar? E quem, inclusive, está aqui, se entrar nas minhas redes sociais, vai ver que eu já coloquei a capa da minha palestra aqui e já coloquei assim, ó, quem gostaria de ter acesso a essas informações? Adivinha o que eu estou fazendo? Criando lista para ofertar. Perguntaram aqui, né? E quem aqui quem já fez workshop online? Não tem problema, venda no final do mesmo jeito. Eu já fiz muitos online. Gente, já cobrei workshop por R$15. É só colocar lá embaixo. É só no final fazer oferta do mesmo jeito. Nada muda, tá? Já divulgou gratuito, divulga gratuito. E fala que o próximo vai ser pago. É muita transformação. E, gente, cobra nem que seja um ticket irrisório no começo, você ainda tá com muito receio. Recomendo já cobrar alguma coisa, tá? Já valorize aquilo que você tem. Porque as pessoas não te colocam no lugar de autoridade se você não se coloca também. Isso é muito importante. E como que eu encontro essa dor? Escuta as pessoas. A vida de quem você quer transformar? Que grupo de pessoas que você quer dar significado? O que as pessoas estão procurando? O que elas estão buscando? O que elas estão querendo? O que elas querem mudar de forma prática, palpável? Ter mais energia no dia a dia para poder ficar mais tempo com os filhos? Ter uma vida em que ela consiga lidar melhor com o dinheiro? Não ter medo de vender? O que elas querem? Elas provavelmente já estão te falando. Elas provavelmente já estão contando para você aquilo que elas precisam. Não escute as pessoas para vender. Escute as pessoas para transformar. A venda, ela vai ser consequência. E provavelmente vocês vão escutar coisas como eu escuto, que é: Nath, obrigada por ter me feito a oferta. Mudou minha vida. É sobre isso. Vendas é sobre transformar vidas. É sobre entregar aquilo que a gente tem de melhor para as outras pessoas.